E aí, meus caros amigos no Sharks que já assistiram o vídeo do contrato, que concordam com tudo que eu falei lá, sejam bem-vindos para mais um vídeo de conteúdo, perdão, altamente polêmico hoje, hein? Vim aqui para gravar um vídeo para falar para vocês que trabalhar com alavancagem alta é igual a trabalhar com alavancagem baixa. Desde que você use esse treco aí que Deus criou e pendurou em cima do seu pescoço. Brincadeiras à parte, gente, talvez vocês nunca tenham visto um vídeo como esse, e talvez por esse motivo mesmo você nunca tenha tido essa visão, tá? Então desculpa a brincadeira aí, mas o assunto é seríssimo, tá? Se você por algum caso não viu o vídeo do contrato, tá aí o card, volta lá, assiste, concorda com tudo que eu falo, volta pra cá e vamos seguir junto. Se você não quiser assistir, não quiser concordar e mesmo assim quiser acompanhar esse vídeo, por favor, é por sua conta e risco, não aceito reclamações. Gostou do vídeo? Pô, dá o seu like aí, pega 2 segundos da sua vida, dá o like, compartilha, ajuda a compartilhar. Pô, quem conhece o canal aqui sabe que tem coisa pra caramba de graça, né? Não cobro por nada, mas se quiser fazer uma doação, minha carteirinha MetaMask tá aí. E se você não concordar com alguma coisa que eu falo aqui, reclame, xingue, coloque os seus comentários, tá ok? Porque isso aqui não é uma aula, isso aqui é uma divisão de uma parcela do conteúdo que eu tenho que pode ser diferente do teu conhecimento, tá ok? Então vamos supor que você chegou aqui, né, olhou isso aqui, abriu de manhã, olhou o Bitcoin, falou, ih, caramba, vamos operar esse treco aí, tá? Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai criar um price action em cima disso. Eu vou fazer um negócio extremamente simples, eu não sei o que você está vendo, eu peguei isso aqui aleatório, mas pode ser que isso aqui seja uma cunha, tá? Pode ser até que seja uma cunha que foi rompida, né? Se você olhar aqui, meio que o traçado está mais ou menos assim. Eu não vou me preocupar muito de ir para tempos menores e refinar o traçado, porque o importante é falar de alavancagem, tá? Então, se isso aí é uma cunha que foi rompida ou está prestes a romper, ou veio aqui, quem sabe está retestando para voltar, não sei, né? A gente vai colocar aqui o alvo dessa cunha, que vai ser o alvo do nosso trade, tá? Então, primeira coisa, eu vou colocar aqui o alvo no nosso trade, porque eu enxerguei aqui a possibilidade de short. Então, o alvo da cunha é o tamanho da abertura dela, tá certo? Então, o alvo da cunha, se isso aqui realmente é o rompimento, o alvo da cunha está aqui. Legal, vamos desenhar o alvo da cunha. Belezinha. E agora a gente vai definir em que ponto a gente vai entrar, tá ok? Então tem aí, eu estou enxergando aqui alguns pontos para a gente entrar, na verdade 3, tá? Se isso aqui realmente é uma pequena resistência local e o preço está subindo e rejeitar, eu posso considerar isso como uma reteste, um ponto de entrada. Se eu sou um cara mais conservador, eu vou esperar aqui os pavis desse candle, tá joia? Para confirmar que o mercado não veio aqui só para liquidar a turma para depois continuar subindo, porque embora a cunha rompa para baixo, ela pode romper para onde ela quiser. E se eu sou um cara super, hiper, ultra, mega conservador, eu venho nesses pavis aqui embaixo, que também não está errado, são estratégias, tá joia? Se você, por algum acaso, pegou aqui, ó, o teu trade é um trade de 4,35%. Se você pegar ele aqui, tá certo? É um trade de 3,5%. E se você pegar ele aqui na maneira mais conservadora, é um trade de 2,3%. Legal, tá certo. Bacana? Bom, só que eu não posso entrar no trade que eu não fiz o principal. Eu não fiz o principal. O meu principal é definir o meu stop loss. Então, se eu entrar aqui, eu posso definir o meu stop loss aqui. Se eu entrar aqui, eu vou definir o meu stop loss aqui. Mas, ao que me parece, o stop loss mais confiável talvez seria aqui, acima desse pavio, que parece ser um ponto de exaustão. Parece. Lembrando que isso aqui, cara, não fui eu que escolhi. Eu pedi para uma pessoa que vinha apertar um botão e ela apertou o botão nesse ponto. Então, não sei o que vem daqui para frente. Então, estou compartilhando com você não só a questão da alavancagem, mas um pouquinho de como eu gosto de operar aqui de uma maneira simplificada. Não estou olhando funding rate, não estou olhando etc e tal, tá? Eu, me conhecendo do jeito que eu me conheço, eu gostaria de entrar nesse rompimento aqui. Aqui talvez seja muito arriscado, aqui talvez seja muito conservador. Então, aí cada um entra do jeito que quiser. E eu vou montar o meu short position com base no que eu faria se isso aqui fosse um mundo real.
Então, meu stop está aqui em cima, vou até colocar ele aqui um pouco mais aqui. Não, tá bom, aqui o stop aqui em cima, tá? E o meu alvo aqui embaixo, tarará, meu alvo aqui embaixo, legal? Olha só que legal, um trade 2 para 1, sem querer achamos um trade aqui 2 para 1, que é um trade top demais, tá ok? E agora eu vou calcular o tamanho da minha posição, começando, gente, presta atenção nisso, começando pelo meu stop loss, tá? Meu stop loss ele é de 1,73%. Pega um papel aí, tá ok? E coloca em algum lugar, escreve, que pega a sua calculadora de padaria, tá certo? Que eu vou colocar aqui, ó, meu stop é de 1,73%, certo? Exemplo 1, se eu alavancar a 5 vezes, tá? Vou alavancar aqui a 5 vezes, beleza? Exemplo 2, vou alavancar a 50 vezes. É meio óbvio, tá? Exemplo 3, vou alavancar 100 vezes. Legal? Se eu alavancar 5 vezes, então o custo do meu stop é 1,73% vezes 5, certo? Então aqui meu stop é 8,65%. Legal? Se for 50 vezes, então vai ser 1,73 vezes 50. Então eu vou ter um stop, obviamente, nem precisava fazer a conta, de 86,50%. Legal? E por último, né, 100 vezes, então o meu stop vai ser 100 vezes 1,73, tá? Então vai ser 173% da minha posição. Como assim 173%, Augusto? Vamos lá, tá? Então aqui está a minha região de stop. Vou colocar minha anotação aqui em cima. É óbvio que você não vai fazer isso no gráfico, no TradeView. Você já assistiu o vídeo que eu falo a respeito de organização de trades. Aquele vídeo lá, amei esse vídeo. Cara, se você não assistiu aquele vídeo eu digo que é pré-requisito para esse. Você pode até assistir esse vídeo e implementar, mas sem o outro, é como se você só está passando o dedo na cobertura do bolo sem comer a fatia inteira. Tá joia? Beleza? Fica a dica, você faz o que você quiser, mas fica a dica. Bom, o meu gain nesse caso aqui é um gain de 3,57%, certo? Então vamos lá, gain. 3,57%. Vamos lá de novo. 5 vezes, certo? 50 vezes, 100 vezes, tá? 100 vezes já está fácil, né? Se o gain é 3,57%, vai ser um gain de 357%. Se você não entendeu por que eu fiz isso, gente, eu não sei por que você está fazendo trade. Porque essa conta foi muito fácil, né? Agora, 3,57 vezes 5 é mais difícil, né? Então, meu gain aqui vai ser de 17,85%, tá? Bom, e aqui, né, como é 10 vezes mais, vai ser 178,50%, legal? Então aqui eu já tenho definido a minha região de gain e a minha região de loss, beleza? O que falta eu definir agora? Falta, gente, o quanto você quer perder por dia, tá? Então você abriu lá a sua banca, legal, e você não tem que se preocupar inicialmente com uma meta de lucro. Você tem que se preocupar com uma meta de perda. Então você fala assim, ó, máximo de perda hoje vão ser $50, tá? E aí você vai decidir quantos trades você vai fazer hoje. Quantos trades hoje, tá? Então você vai decidir, tá? Você vai decidir. Então vamos supor que quero fazer hoje 5 trades para facilitar aqui minha vida. Então logo o máximo de perda por trade ele é de $10, certo? Tudo bem não? Faltou um N aqui. Tá? Então vou deixar isso aqui anotado aqui no canto. Logo, contudo, todavia, entretanto, vamos deixar essa anotação aqui de canto, para a gente poder recorrer a ela se a gente precisar. Veja bem, eu não defini a meta do meu dia. Eu defini a minha meta de perda. Augusto, mas isso é insano. É insano, mas ninguém fala isso. Mas eu falo, tá? Os traders profissionais não medem lucro. O lucro é medido pela confirmação. Enquanto você não tem a confirmação, a única coisa que você tem é perda. Você já começou perdendo, porque você não tem a confirmação ainda, tá? O preço pode vir aqui buscar meu stop, acabou a brincadeira. Acabou, já era, tá? Então, o que acontece? Essa região aqui, ó,
essa região aqui, ela tem que ser uma região de 10 dólares de perda, né? Então aqui eu vou colocar 10 dólares, tá ok? Então aqui, a hora que o meu trade bater aqui, se é que ele vai bater, eu vou ficar negativo em 10 dólares. E agora, vamos fazer essas simulações aqui, porque agora o que falta fazer, né, a minha entrada, tá? Qual vai ser o tamanho da minha entrada? E eu vou colocar entrada mais margem, tá? Se você está operando em margem isolada, isso faz todo sentido, porque você vai ter que fazer isso manual. Se você está fazendo isso em margem cross, você não precisa adicionar margem, tá? Você não precisa adicionar margem porque vai ser comido da sua banca, tá? Você não sabe o que é isso, pelo amor de Deus, me coloca nos comentários. Augusto, eu não sei a diferença entre margem isolada e margem cruzada. A gente vai ter que dar uns 50 passos para trás, tá? Beleza? Augusto, eu sou muito bom de usar margem isolada. Como é que é margem cruzada? Coloca aí que depois a gente resolve esse lance, tá ok? Então vamos lá, vou pegar aqui minha calculadora e vou fazer uma regra de 3 para 5 vezes. Então o que acontece aqui? Se 10 dólares corresponde a 8,65%, certo? Beleza? Quanto dá 100%? Sim ou não? Eu estou falando com você, eu estou fazendo aqui, ó. Então, 10 está para 8,65, como x está para 100. Logo, contudo, todavia, entretanto, deixa eu pegar minha calculadora aqui. A conta é 1 vezes 10 dividido por 0,0865. Beleza, não? Então, a minha entrada, tá certo? Em 5 vezes, vai ser uma entrada de 115,60 dólares. Legal? Bacaninha, não? Agora, em 50 vezes, tá certo? Em 50 vezes, qual vai ser o tamanho da minha entrada? Qual vai ser o tamanho da minha entrada? Hein? Consegue imaginar, não? Então, em 50 vezes, a minha perda vai ser 86,50 para dar 10 dólares. Então, vamos lá. 10 dólares é uma perda de 86,5%. Logo, X está para 100%. Beleza? Legal? Vamos ver qual que é a conta aqui? Então, a conta vai ser o seguinte. Vai ser 1 vezes 10, certo? Dividido por 0,865. Tá acompanhando aí? Então, a minha entrada vai ser de 11,56 dólares. Beleza? Fazia todo sentido, né? E agora, em 100x, beleza? Qual vai ser o tamanho da minha entrada? Qual vai ser o tamanho da minha entrada? E agora, hein, gente? Como é que eu faço essa conta aqui? Como que eu faço? Vai dar 100 mais 73% da minha entrada. Gente, faz a conta do mesmo jeito. 10 dólares está para 173%, tá certo? Da mesma maneira que X está para 100. Beleza? Tranquilo ou não? Então vamos lá. A minha entrada vai ser 10 dividido por 1. Legal ou não? 10 dividido por 1 aqui, como mano figurino. Ou, perdão, 10 vezes 1, né? Dividido por 1,73. Então, a minha entrada vai ser de 5,78 dólares, mais... Quanto falta para dar 10 dólares, gente? Quanto falta? Presta atenção agora. Quanto falta para dar 10 dólares? Né? A conta tá... eu sei, gente, é difícil. Olha, você vai lá, pega 10, olha lá, menos 5,78. 4,22. Legal ou não? Então, essa é a minha entrada. Vão ser 5,72 de entrada, certo? Mais 4,72 de margem. Legal ou não? Bacana? Entendeu? Essa margem, gente, se você está usando margem isolada ou margem cruzada,
você não vai precisar somar ela. Mas se você está usando a margem isolada, cruzada não precisa. Isolada, você vai abrir uma posição de 5,78 e adicionar uma margem de 4,22. Olha só que bonitinho. Beleza ou não? Tranquilo? Agora, como é que vai ficar o meu gain? Como é que vai ficar o meu gain? Eu fixei os meus 10 dólares como perda. Agora, como é que vai ficar o meu gain? E agora se segura, tá? Se segura, que agora vem toda a mágica do negócio, tá? 115,6 dólares, que é a margem 5 vezes, certo? Vezes 0,1785 vai dar um gain de 20,63 dólares. Legal ou não? Bacana? Agora vamos lá. 50 vezes. 50 vezes eu vou ter um ganho de 178,5%. Então são 11,56 dólares vezes 1,785. Adivinha quanto deu? 20,63. É macumba, gente? É trabalho? Isso aqui é sorte? É bênção divina? É o pastor? É o padre que benzeu? Que porra é essa? Isso é matemática, gente. Você não sabe fazer matemática. O trade não é para você, me desculpe. Volta, aprende matemática e aí depois você vem fazer trade. Por último, a nossa entrada que é de 5,78%, certo? Vezes 357, vezes 3,57. Adivinha quanto deu, gente? Ai, é muito perigoso usar 100x. Ai, é muito arriscado usar 50x. Sabe o que é arriscado, gente? Me perdoa o que eu vou falar para vocês. E a partir de hoje vocês podem, ó, bater no peito e falar, ô meu amigo, eu tenho um vídeo aqui para você assistir. Depois que você assistir ele, a gente conversa, tá? Não é arriscado fazer alavancagem alta. É arriscado não saber a matemática de quinta série. Sabe o que é arriscado também? Arriscado é ter fé. É você não colocar o seu stop loss. Arriscado é você entrar no trade, e aqui vai a frase para quem acompanhou o vídeo até o final. Aqui você vai se danar toda vez que você tem um trade e você tem certeza que ele vai dar certo. Você ouviu? Nunca entre num trade que você tem certeza que ele vai dar certo, tá? Porque é exatamente esse trade que vai te derrubar. Você tem que medir o que invalida a sua tese antes de questionar até onde esse trade vai. Você só pode entrar no trade quando você tem pelo menos uma alternativa dele dar errado, porque isso vai te permitir colocar um stop loss. Espero que você tenha entendido isso, tá, meu cara? Desculpa se eu fui agressivo. Me perdoa. Não tem um imbecil do vendedor de curso que fala isso pra você. O outro filho da mãe fala, ai, trabalhar alavancado, o mercado já é alavancado. Ai, é coisa de louco. Ele é burro, ele não sabe fazer conta. É burro. Ele que vem a comentar aqui, é burrice, tá? Augusto, agora me fala o seguinte. Se o resultado é o mesmo, por que eu tenho essas opções? Gente, depende de quanto de dinheiro você tem na sua banca. Você tem lá 115,60 dólares. Ah, Augusto, eu não tenho, eu fui liquidado semana passada, eu só tenho 30 dólares. Então você vai ter que alavancar, tá certo? Para buscar o resultado. Aqui você consegue o mesmo resultado com 115, com 11,50 e com 10 dólares. Vou repetir, o mesmo resultado que você consegue em 115 dólares, você consegue em 11,56 dólares. A alavancagem serve para quem tem cérebro, tá? Mas eu só entro em 20x. Mas eu só entro em 5x, que é para não arriscar. Depois você me conta aqui nos comentários o que você achou, tá? Vamos botar esse trade para rodar? Vamos ver.
Se eu acertei, tanarã, tanarã, musiquinha de trade andando, né? Tanarã, tanarã. Opa, vai romper. Não rompeu. Não, eita, pô, eita! Mas não rompeu, hein? Não, ai, caraca, meu Deus do céu. Ah, deu, rompeu, agora deu pra entrar. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Ai, 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 eu não sei. Eita! Olha que beleza! Olha só a gente fazendo dinheiro aqui. Olha que coisa linda. Olha só, já movi o meu stop para entrada. Olha que delícia. Nossa, já movi o meu stop para cá. Olha que delícia, gente. A gente está fazendo dinheiro. A gente não está passando grandes perrengues. Olha que gostoso, tá? Pode até voltar e pegar, tá certo? Mas enquanto não voltar o meu stop aqui, eu tô no trade, o meu alvo é aqui embaixo, gente, tá? Não tô, ó, meu stop tá aqui, hein? Meu stop tá aqui. Vamos ver se esse negócio volta. Tá indo lá na entrada, gente. Tá querendo ir lá na entrada. Olha que legal. Olha que delícia isso aqui, ó. Olha que delícia. O meu stop, eu movi o negócio ali sem mover. Aqui, ó. Eita, pegou meu stop. Tem problema não, gente. Tem problema não. Olha que delícia de trade. Entrei no rompimento, estava com tudo planejado, né? Poderia ter tomado o stop aqui como eu tomei. À medida que o trade andou, você poderia ter colocado stop aqui. Ele andou mais um pouquinho, você moveu ele aqui para baixo, tá certo? Enfim, gente, eu peço tanto para compartilhar esse canal. O que custa depois dessa ainda? Me diz aí nos comentários o que você achou. Forte abraço, porque eu acho que você tá meio sem palavras aí.